Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da segunda semana da Páscoa, nesse dia 22 de abril, dia que nós lembramos a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, dia do planeta Terra, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o breve texto bíblico nos mostra que as primeiras comunidades cristãs tiveram dificuldades para reconhecer Jesus ressuscitado. O mar agitado indica as tribulações que os missionários enfrentam. Para aumentar o medo e a insegurança dos discípulos, vem a noite, que representa a ausência do Mestre. Jesus não os abandona, deixa-os sozinhos durante quase todo o trajeto para exercitá-los na fé. Jesus vai até eles caminhando sobre o mar. Só Deus pode fazer isso. Jesus é Senhor da natureza. Aqui se manifesta a divindade de Jesus. Ao dizer sou eu, Jesus se identifica com o Deus libertador que nunca abandonou o povo de Israel. Sem a presença de Jesus e sem a sólida fé dos missionários, qualquer missão está fadada a fracassar. Querido irmão, querida irmã, nossa existência se assemelha a um barco navegando em diferentes mares. O vento, por vezes, sopra forte, as ondas se elevam e o medo se aproxima. Os apóstolos se encontravam nessa situação. Eles não sabiam plenamente que Jesus podia acalmar a ventania e o mar. Jesus, ao ver o barco em meio à tempestade, caminha sobre as águas e salva os amedrontados apóstolos. Eles não imaginavam que Jesus pudesse caminhar sobre as águas, por isso sentiram medo. Em seguida, Jesus diz para eles e também para nós: Sou eu, não temais. Os cenários até podem ser outros, mas nossa falta de fé tem permitido a expansão do medo. Acreditar em Jesus é sentir a presença dele em nosso barco, isto é, em nosso cotidiano. Como proposta do dia, para combater o medo é necessário aumentar a fé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Mestre, Jesus Cristo, teus discípulos, sem tua presença, entram no barco e atravessam o lago. As condições são desfavoráveis para a travessia: escuridão, vento forte e águas agitadas. Bendita a hora em que te aproximas do barco e exclamas: Sou eu, não tenham medo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado da segunda semana da Páscoa, nesse dia 22 de abril, dia que nós lembramos a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, dia do planeta Terra. Você poderá acompanhar na sua Bíblia
os textos do dia, Atos capítulo 6, do versículo 1 a 7, o Salmo responsorial, Salmo 32, do texto de João capítulo 6, do versículo 16 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste sábado nos apresenta, de um lado, os desafios e obstáculos do seguimento de Jesus e do seu testemunho, e de outro, os frutos desta missão. O Evangelho mostra os discípulos se lançando aos desafios da missão. Eles entram no barco e vão para o outro lado do mar. Ir para o outro lado do mar significa lançar-se para o trabalho missionário. Porém, é preciso ter fé e confiança que o ressuscitado está junto, pois é ele quem dá força diante dos desafios e obstáculos. No texto de hoje, parece que os discípulos, embora tivessem boa vontade, não tinham muita certeza disso. Essa fraqueza se revela nos símbolos que o evangelista João apresenta neste texto: a escuridão, o vento que agita o mar e o sentimento de ausência de Jesus. Quando titubeamos na nossa fé, quando duvidamos se Ele está de fato conosco, ou quando não o levamos no barco da nossa vida, os problemas se tornam muito mais difíceis de ser resolvidos e tudo parece sem solução. É o que acontece com os discípulos. Eles estão remando, remando, mas a margem parece muito distante. Além disso, já estava escuro, o que dificulta ainda mais. Há o sentimento de que Jesus não estava com eles e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. E, para piorar, o vento forte que agitava o mar e o barco, deixando-os muito inseguros e com medo. Sem Jesus, ficamos totalmente inseguros. E com insegurança não se pode desenvolver um bom trabalho missionário. Diante disso, a missão dos discípulos tinha tudo para ser um fracasso. Mas Jesus não os abandona. Jesus nunca nos abandona. Apesar dos nossos momentos de fraqueza, da nossa falta de fé e dos medos e inseguranças que nos atingem quando achamos que Ele nos abandonou, Ele vem ao nosso encontro e nos fortalece. No evangelho de hoje, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas significa que ele é maior que todos os problemas e dificuldades. Porém,
Quando estamos cegos pelo medo e pela incerteza, corremos o risco de não reconhecê-lo, não percebê-lo entre nós e até nos assustarmos com ele. Num primeiro momento, foi o que ocorreu com os discípulos. Eles ficaram com medo quando avistaram Jesus vindo ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Foi preciso que Jesus dissesse: Não tenhais medo. Jesus sempre diz para nós, nos momentos difíceis de nossa vida: Não tenham medo, eu estou com vocês. Mas é preciso confiar. Ao ouvir isso, eles reconheceram Jesus e quiseram colocá-lo no barco, mas o barco chegou rapidamente à outra margem. Ao reconhecer Jesus, também queremos tê-lo sempre conosco, queremos colocá-lo no barco da nossa vida, pois somente assim não sentiremos os desafios da missão e teremos a sensação de que o nosso barco chegou muito depressa à outra margem. Foi o sentimento dos discípulos. Com a certeza da presença de Jesus, eles se sentiram confiantes na missão. É essa confiança que vemos na primeira leitura de hoje. A confiança faz com que os discípulos não desanimem na missão de anunciar a palavra, de testemunhar a ressurreição e de formar comunidades. O texto de hoje apresenta o crescimento do número dos discípulos. São os frutos da missão que começam a surgir. Porém, com o crescimento do número dos discípulos, crescem também os problemas e as demandas. Nenhum trabalho missionário está isento de problemas e dificuldades, mas o desafio está em fazer destes problemas e dificuldades motivo de organização e crescimento. Foi o que os discípulos fizeram. Diante das queixas e reclamações, das contendas e desentendimentos, eles se reúnem e escolhem outros que serão líderes, distribuindo funções. Os escolhidos recebem a imposição das mãos dos apóstolos e estão prontos para a missão. Foi uma sábia decisão, típica de quem tem fé, de quem tem Jesus no coração e na vida. Assim eles se organizam para que a missão seja mais fecunda ainda. Desse modo, vemos a expansão do cristianismo, fruto da fé, da perseverança e da organização dos discípulos. É a igreja missionária que se forma, fundamentada na certeza da ressurreição. Querido irmão, querida irmã, com este espírito, entramos amanhã na terceira semana da Páscoa, confiantes de que o Cristo ressuscitado está no nosso barco e assim podemos avançar para as águas mais profundas, ir às outras margens e testemunhá-lo com palavras e ações. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, tira de minha vida todo vestígio de medo, para que eu possa ser fiel a Ti até o fim, nos passos do Filho Jesus. Amém.